Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa, Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan, o Seminário Livro 16, de Um Grande Outro ao Pequeno Outro, anos 1968-1969. Estamos no primeiro capítulo, intitulado Da Mais-Valia ao Mais Gozar. Página 20, último parágrafo da página 20, Lacan avança: surpreende-me que, até hoje, ninguém nunca tem observado que o corolário resultante disso é que um significante não pode representar a si mesmo. Essa é a ladainha do Lacan, comentário meu, não? Essa é a ladainha do Lacan, né? Um significante não pode representar a si mesmo. Ele continua: é claro que isso também não é novo, porque é justamente do que se trata no que articulei a propósito da repetição. Mas precisamos deter-nos aí por um instante para aprendê-lo no ponto mais sensível, que pode querer dizer, na formulação dessa frase, o si mesmo do significante. Bem, então, Lacan, esse é o parágrafo que começa na página 20 e se conclui na página 21. Lacan se refere à repetição, não, portanto, a um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise que ele havia trabalhado no Seminário 11, né? 1964. Estão lembrados, não? Então, surpreende-me que, estou relendo o parágrafo, surpreende-me que até hoje ninguém nunca tenha observado o corolário resultante disso é que um significante não pode representar a si mesmo, né? Esse corolário disso significa a definição do significante. Não, o significante é o que representa, mas não enquanto representação, mas enquanto representante, um sujeito para o sujeito, não para outro significante. Aí está o algoritmo, estou comentando o algoritmo mínimo, não, a matriz mínima, né, da formalização do inconsciente. S1, incidente em S2. A verdade dessa incidência é o sujeito, né, o sujeito do inconsciente, o sujeito do significante, etc. Boa noite, Rosana. Fecha o microfone, por favor. Rosana, boa noite, bem-vinda. Por favor. Página 20, último parágrafo da página 20. Ok. Então, Lacan continua nesse parágrafo ainda. É claro que isso também não é novo. O fato do significante não poder representar a si mesmo, não, porque é justamente do que se trata no que articulei a propósito da repetição. Atenção. Essa repetição, como Lacan diz, o significante não pode representar a si mesmo, ele articula isso com a repetição. O que ele está nos ensinando? Não? Essa repetição se trata da repetição do S1. Na cadeia significante, o S1, puro significante, radicalmente sem representação, pura marca, puro traço, ele se repete. S1, incidente em S2, S1, incidente em S3, S1, incidente em S4, S1, incidente em Sn. Essa incidência do S1 significa, no campo do outro, cuja notação é S2, enquanto notação algébrica para o inconsciente, há uma falha. Há uma falha representacional, há um buraco. Esse buraco, então, a notação algébrica desse buraco é S1. Atenção, S1 incidente em S2, buraco em S2. S1 incidente em S3, repetição de S1, portanto, repetição do buraco, agora em S3, em S4, em Sn, etc. Aí está a repetição da qual o sujeito do inconsciente, não a subjetividade, o sujeito do inconsciente
ele mais goza. Lacan já forneceu, na página 19, desse seminário, o conceito de mais gozar. Então, Lacan continua, mas precisamos deter-nos aí por um instante para apreendê-lo no ponto mais sensível, que pode querer dizer, na formulação dessa frase, o si mesmo do significante. Ele continua, observem bem que, quando falo do significante, falo de algo opaco. Aí está. Quando falo do significante, de qualquer significante, falo de algo opaco. Atenção. Quando digo que é preciso definir o significante como aquilo que representa um sujeito para outros significantes, isso significa que ninguém saberá nada dele significante. Daí a opacidade dele significante, exceto o outro significante, S2. Ninguém saberá nada dele, ninguém saberá nada de S1, pura Marta. Exceto o outro significante. O outro significante, S2, estou comentando, saberá algo de S1. O que é que em S2, notação algébrica de inconsciente, de grande outro, poderemos saber de S1? Poderemos saber em S2 de S1, eu estou comentando, é que o estatuto de S1 é real, impossível de representar. Atenção. Então, ele continua, não? E o outro significante, S2, não tem cabeça, é insignificante. Atenção. Mas, novamente, é preciso que trabalhemos com os matemas do Lacan. Ele está trabalhando com um matema específico dele nesse momento. Qual matema? S1, vetor, S2. S1, significante mestre, pura marca, radicalmente irrepresentável, estatuto real, S1, S2, notação algébrica de inconsciente, de grande outro. S2 é representante da representação. Atenção, Vorstellungsrepresentanz, S2. Portanto, se S1 é puro representante, S2 não. S2 não é um puro representante sem representação. Ele é representante, sim. Por isso que Lacan diz, não tem cabeça, porque é apenas representante. Mas ele é representante da representação. Portanto, a representação de coisa ou de palavra, imagem ou conceito, ideia, etc. A representação, ela comparece em S2. Subsumida, essa representação em S2, subsumida, indexada ao real de S1. Atenção. É claro que não, os nossos coleguinhas psicanalistas costumam, por refletirem muito pouco, bem dizer, costumam ler a incidência de S1 e S2 apenas e tão somente no campo simbólico. Isso está errado. Atenção. Lacan, ele é claríssimo, ele está dizendo o tempo todo. Incidência de S1 e S2 é a repetição de S1 enquanto puro representante, sem representação. Real, portanto. O que é sem representação é real.
Portanto, não fundamental, não a cadeia significante, ela é pautada pelo real de S1, que se repete, que se repete, que se repete, que se repete. Atenção para isso. Ele continua, então, não, e o outro significante, S2, não tem cabeça, por ser representante. É um significante. Lacan continua, o sujeito, aí está, o sujeito da estrutura, aí é sufocado. Aí, nessa incidência de S1 e S2, é sufocado, apagado, no instante mesmo em que aparece. Exemplos. Dou um exemplo. Estou comentando. Novamente. O que ela quer dizer com o sujeito aí, como verdade da incidência de S1 e S2, é sufocado, apagado, no instante mesmo em que aparece. Que instante mesmo é esse no qual o sujeito da estrutura aparece? Me dê um exemplo, vocês já conseguem fornecer um exemplo não desse aparecer, no aparecer, o apagamento do sujeito. O ultrapassamento, Zé Marcos, são as formações, o sonho, o ato falho. Exato, Ariane, exatamente isso, não? Exatamente esse sujeito, para como é que eu entendo, sujeito da estrutura, sujeito privado, entre S1 e S2, entre real DS1 e simbólico DS2, esse sujeito é aquilo que Lacan, no primeiro momento, nomeou de formações do inconsciente. Sonho, lapso, esquecimento, sintoma, etc. Entendo, quer dizer, não, novamente, o estatuto lógico deste sujeito, atenção, atenção, o estatuto lógico desse sujeito é também real. Por quê? Porque ele não pode ser representado. Ele é um acontecimento de estrutura que ultrapassa a possibilidade de qualquer representação. Por isso que, atenção, esse sujeito, no exemplo, né, esse sujeito, a estrutura do significante, etc., ele não é o sonhador. Ele é o ato de sonhar. O ato real de sonhar. Atenção. Que emerge, acontece, e no mesmo momento em que acontece, emerge, ele é apagado. Me acompanham? Vale o mesmo para o ato falho, para o sintoma, etc. Sufocado, apagado, nesse sentido. Já aconteceu. Tudo que temos desse real, do já aconteceu, é o segundo tempo. É o que podemos fornecer de representações para ele. Me acompanham? Entendo, quer dizer, não, um comentário meu, essa é a grande contribuição de Lacan, a inesquecível contribuição de Lacan,
para a correta demarcação da estrutura. Com a introdução que ele faz do estatuto real de determinados elementos da estrutura. Atenção. Ele continua, como é que alguma coisa desse sujeito que desaparece, como é que alguma coisa desse sujeito que desaparece pode ser o que surge, por ser o que surge, olha que interessante. Como é que alguma coisa desse sujeito, da estrutura que desaparece, pode ser o que surge, que é produzido por um significante para se apagar prontamente em outro. Olha que interessante. Vou repetir, em que é produzido por um significante S1 para se apagar prontamente em outro S2. Significa dizer, eu estou comentando, a representação em S2 apaga, atenção, apaga o sujeito. A representação em S2 apaga o sujeito do inconsciente, do significante. Apaga o ato de sonhar. E resta, desse apagamento, o contado do sonho, o dito do sonho. Então, o dizer do sonho é o ato de sonhar. O dizer é o sujeito do sonho. O dito do sonho, o narrado do sonho é a representação. É o segundo tempo. É na representação, atenção, que o ato de sonhar está apagado. Acompanhando? Problema. Né? Nós estamos, de tal modo, imersos no campo da representação que não conseguimos apreender que o sonho não é o sonhado. Para nós batemos o pé e afirmamos com todas as letras, não. O sonho é isso que eu estou narrando. O sonho é o que eu estou dizendo. Não. O que está sendo dito é o segundo tempo de um ato real, o ato de sonhar, o ato de sujeito, que já aconteceu. A minha narrativa do sonho, o meu título do sonho, é o apagamento desse sujeito. Atenção. Nós estamos mergulhados. Dirá Lacan, nós estamos dormindo no campo da representação. Não que supomos que há apenas esse campo, ou o campo da realidade, se quiserem, da realidade representacional. Não. Há um outro campo, atenção, que incide, e não sabemos quando, incide no campo representacional e é apagado nesse campo. O sujeito do inconsciente, o sujeito do significante, o sujeito do desejo, etc. Como é que alguma coisa desse sujeito que desaparece por ser o que surge, olha só, que é produzido por um significante S1 para se apagar prontamente em outro S2, pode se constituir e, no fim, fazer-se tomar por um Selbstbewusstsein, por uma autoconsciência, isto é, por algo que se satisfaz por ser idêntico a si mesmo. É justamente isso que se trata de examinar agora. Uma magnífica formulação do Lacan, extraordinária. Como é que alguma coisa desse sujeito que desaparece, por ser o que surge, por ser o acontecimento sujeito,
que é produzido por um significante, S1, real, para se apagar prontamente em outro, S2, simbólico, pode se constituir e, no fim, fazer-se tomar. Olha aí. Fazer-se tomar. Acrescentemos, no imaginário, por uma autoconsciência, Selbstbewusstsein, isto é, por algo que se satisfaz no imaginário, por ser idêntico a si mesmo no imaginário. É justamente isso que se trata de examinar agora. Algum comentário? Nota que Lacan está desdobrando, a matriz mínima, não a geratriz da estrutura. S1 incidente em S2. A verdade dessa incidência ao sujeito, porém, isto que desaparece por ser o que surge, ele irá falar em seguida do objetuar, aquilo que se perdeu, a letra que se perdeu, dessa incidente de S1 e S2, cuja verdade é o sujeito, e a produção disso, objetuar. E vai com calma. Pois não, alguma questão, Eliane, Rosana, os que estão presentes eventualmente, virtualmente? Ele continua, página 21, segundo parágrafo, o sujeito, seja qual for a forma em que se produza em sua presença, sujeito, seja qual for a forma em que se produz em sua presença, não, quer dizer, entendam, seja qual for a formação do inconsciente na qual ele se apresente, seja qual for, sonho, ato falho, sintoma, etc. Então, não pode reunir-se em seu representante dessignificante sem que se produza na identidade, na eventual identidade, que não há uma perda, né, propriamente chamada de objeto A. Aí está. Repito a frase do Lacan, extraordinária, o sujeito, seja qual for a forma em que se produz em sua presença, sonho, ato falho, sintoma, esquecimento, etc., o sujeito não pode reunir-se em seu representante dessignificante sem que se produza na identidade. Atenção, na falsa identidade, eu estou comentando, na pseudo-identidade entre sujeito e significante. Então, não pode reunir, significa, não pode articular-se. A matriz S1, S2, sem que se produza uma perda, propriamente chamada de objeto A. Entendo fundamental, não? Essa perda é a produção da incidência do real de S1 em S2. Por que há perda aí? Por que há perda na incidência de S1 em S2? De que perda Lacan está falando? A perda, há uma falha. A incidência do real de S1 e S2 produz uma falha representacional, cujo estatuto lógico é de letra. O objeto A é uma letra, a pequena letra A, la petita, como dirá Lacan em um dos neologismos dele, não?
O seminário 10 ele dirá, não, l'appetita. Em analogia do Lacan, para se referir ao objeto A pequena a, l'appetita. Uma perda, uma falha, porque em S2, atenção, em S2, a representação ela não se completa, porque ela é pautada pelo real de S1, de uma pura marca irrepresentável, de um furo, se quiserem. O objeto A é a notação algébrica dessa falha, dessa perda de representação. É isso que é designado pela teoria freudiana concernente à repetição da falha. Assim, atenção, aí está, assim. Nada é identificável, significa dizer, nada é representável dessa alguma coisa que é o recurso ao gozo. Aí está. Repetição, falha, gozo. Um recurso no qual, em virtude do sinal, uma outra coisa surge no lugar do gozo, ou seja, o traço que o marca. Poderíamos dizer, tá? O significante que o marca. Nada pode produzir-se. Aí significa, não, nessa matriz, incidente de S1 e S2, verdade sujeito, sem que um objeto seja perdido. Ficaria melhor, sem que o objeto seja perdido. Objeto A. Letra do desejo. Falta como objeto. Poderíamos retificar essa afirmação do Lacan. Nada pode produzir-se ao lugar da produção. Aí, nessa incidência de S1 e S2, cuja verdade é o sujeito, sem que a falta como objeto compareça. Nada pode produzir-se aí, na incidência de S1 e S2, cuja verdade é o sujeito, sem que a falta como objeto compareça. Magnífico, hein? Extraordinário. Ele continua, um sujeito é aquilo que pode ser representado por um significante para outro significante. Retifiquemos, não um sujeito, o sujeito. Não um sujeito, o sujeito da estrutura. É aquilo que pode ser representado como efeito por um significante S1 para outro significante S2. Lacan avança, não será isso calcado no fato de que, no que Karl Marx decifrou, isto é, a realidade econômica, o sujeito do valor de troca é representado perante o valor de uso. É nessa brecha que se produz e cai a chamada mais-valia. Comentário meu, lembrem-se lá que ele está estabelecendo não uma homologia, não uma analogia. Ele está estabelecendo uma homologia estrutural entre a mais-valia marxiana, do Karl Marx, a Mehrwert, com o mais gozar, com o prix de jouir. Por isso que ele retoma Marx nesse momento. Ele vai introduzir o mais gozar agora. Ele vai recuperar, né, nesse momento da exposição, o mais gozar. Então, em nosso nível estrutural, no campo próprio, a psicanálise
só importa essa perda. Só importa essa falta como objeto. Causa do desejo. Atenção. Já não idêntico a si mesmo, porque não há identidade, ele é dividido, ele é clivado entre dois significantes. Daí por diante, o sujeito não goza mais. Atenção. Ele está pensando na estrutura, hein? Não é que houve, comentário meu, não é que houve um tempo cronológico em que o sujeito da estrutura gozou. Não. Em sempre, ele nunca gozou. Não, o que é esse gozou? Que o sujeito da estrutura jamais experimentou ou esteve articulado a ele. Já sabemos, desde o seminário 17, a experiência de uma pura sensação sem forma e ou gozo de Deus, pura estrutura, são reais. Atenção, hein? Isto é, impossíveis de serem experienciados pelo sujeito da estrutura. Ele dirá, então, portanto, não, o sujeito não goza mais, mas ele nunca gozou. Ele nunca gozou, não, essa experiência de uma pura sensação sem forma ou gozo de Deus. Perde-se alguma coisa que se chama o mais gozar. Novamente, lembrem-se, produção ou mais gozar. E no lugar do mais gozar, no discurso inconsciente, está posicionado o objeto A, enquanto causa do desejo. Então, ele é estritamente correlato à entrada em jogo que determina, a partir de então, tudo o que acontece com o pensamento. Acrescentemos, com o pensamento, termo é próprio, mas, enfim, tudo o que acontece com o pensamento inconsciente. Se quiser colocar as coisas nesses termos. Ele é estritamente correlato, o mais gozar é estritamente correlato à entrada em jogo que determina, a partir de então, tudo o que acontece com o pensamento, em termos amplos, não? Desculpe Não. interromper. Lembra que lá no seminário 11 ele fala, né, do inconsciente com os pensamentos, né, como é? Gedan, como é que ele fala? Tem em alemão. Ele diz, são os pensamentos. Lembra no seminário 11? Gedanken. Isso, é isso. Gedanken. Pensamentos. Pensamentos. Não. Mas é impróprio isso, né? Ele está, digamos, ele está, nesse momento aqui, também no 11, não? Fazendo uma referência a Freud, né? Mas não é exatamente isso, né? Pensamentos, Gedanken. S2, representante da representação. Ficaria melhor. A frase ficaria melhor no seguinte sentido: ele, o mais gozar, é estritamente correlato à entrada em jogo do que determina, a partir de então, tudo o que acontece com o inconsciente. S2. Não é diferente do sintoma, Lacan avança, não é diferente do sintoma. Que é ele, senão, a maior ou menor facilidade da conduta do sujeito em torno desse algo que chamamos de mais gozar, mas ao qual ele é incapaz de dar um nome. E é ele o sintoma.
senão a maior ou menor facilidade da conduta do sujeito em torno desse algo que chamamos de mais gozar, mas ao qual ele é incapaz de dar um nome. Não é possível dar um nome ao mais gozar, já que ele é uma perda, uma falha, uma queda de representação. Ele é um gozo discursivo, né, compensatório. Mas gozar é função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso. E ele dá lugar ao mais gozar. Então, a menos que se faça seu percurso, ele não pode proceder a nada que dependa não só de suas relações com seus semelhantes, mas também de sua relação mais profunda, da relação que chamamos vital. Aqui o Lacan está, novamente, ele está faltando com rigor, né? Porque ele não está fazendo a distinção correta, necessária entre sujeito e subjetividades. Ele está tomando uma coisa pela outra, né? Aqui as referências e configurações econômicas são muito mais propícias do que as que se ofereceram a Freud, provenientes da termodinâmica e, no caso, mais distantes, embora não totalmente impróprias. Virando página 22. Eis, portanto, o elemento que pode nos permitir avançar no discurso analítico. Aí está. Na definição do sujeito como causado pela relação entre significantes, na definição do sujeito como causado pela relação entre significantes, postulamos, teoricamente, a priori e sem ter precisado de uma longa recursividade para constituir suas premissas. Então, postulamos, teoricamente, alguma coisa que nos impede para sempre de apreendê-lo. Apreendê-lo representacionalmente, ao sujeito do significante. Na definição do sujeito como causado pela relação entre significantes, eu faria uma retificação, atenção, hein? Na definição do sujeito, não como causado, na definição do sujeito como efeito da articulação entre significantes. Porque o sujeito não é causado pela relação, ele é efeito dela, da articulação entre S1 e S2. Ele é causado pelo objeto A. A causa do sujeito é o objeto A. Não é a rede significante, não é a série significante, não é a bateria significante, ele é efeito dela. Não, e nessa condição, nessa posição estrutural de efeito da rede significantes, ou da rede de significantes, ele é causado pelo objeto A. Então, mas ele é inapreensível. Aí está novamente, em ouçam, o estatuto real também do sujeito da estrutura. Ele é inapreensível representacionalmente. Ele é uma notação lógica necessária para que possamos demarcar, construir corretamente a estrutura em jogo em nossa experiência clínica. Ele continua, essa é também a oportunidade de nos apercebermos do que confere ao sujeito a unidade. Chamemo-la provisoriamente de pré-consciente, não de inconsciente, e permitiu, até o momento, sustentá-lo em sua pretensa suficiência. Tanto, comentário meu, em sua pretensa unidade. Longe de ele ser suficiente, é em torno da fórmula S clivado, função, objeto A,
esse clivado, função, falta como objeto, em torno do ser, do A, do pequeno A, do mais gozar, discursivo, e se constitui a relação que nos permite, até certo ponto, ver consumar-se a solda, a precipitação, o congelamento que faz com que possamos unificar um sujeito como sujeito de todo um discurso. Acrescentemos, no registro imaginário. Atenção. Retomo esse parágrafo que é importante. Ele fez toda uma descrição anterior do sujeito da estrutura, do sujeito do inconsciente. Agora ele faz uma modulação. Atentem. Essa é também a oportunidade de nos apercebermos o que confere ao sujeito a unidade. Mas o sujeito da estrutura, ele não possui unidade alguma. Portanto, já estamos na dimensão imaginária. Chamemos-la provisoriamente de pré-consciente, não de inconsciente. Portanto, trata-se não de uma unidade pré-consciente, não inconsciente, que permitiu, até o momento, sustentá-lo em sua pretensa suficiência, sustentá-lo no campo discursivo, com sua pretensa suficiência representacional, identitária, se quiserem, não clivada, não dividida, não equivocada pelo significante. Atenção, isso é fundamental. Longe de ele ser suficiente, longe de ele ser unitário, longe de ele ser não clivado, não dividido entre real e simbólico, entre S1 e S2. É em torno, aí está, é em torno da fórmula, do matema, do axioma, do fantasma, S clivado, função, causação pelo objeto, pela falta como objeto A, em torno do ser do A. A expressão ruim é sem ser do A. O A não tem ser. Em torno, ficaria melhor, em torno da notação do A, notação lógica, do mais gozar. Atenção, aqui Lacan, ele confunde o objeto A com o mais gozar. Atenção, ele toma o objeto A pelo mais gozar. Como se fossem o mesmo, não são. O objeto A, entendo, o objeto A ocupa o lugar no discurso do mais gozar. O objeto A é causa do desejo. O mais gozar é renúncia ao gozo. Ele está, nesse momento, tomando uma coisa pela outra. Então, que se constitui a relação, que é melhor, a articulação, que nos permite, até certo ponto, ver consumar-se a solda, aí está, a precipitação, congelamento, que faz com que possamos unificar um sujeito como sujeito de todo o discurso. Selbstbewusstsein, autoconsciência, está no campo imaginário, no registro, na dimensão imaginária. Entendam, é fundamental, não? Essa solda, essa precipitação, esse congelamento, que faz com que possamos unificar um sujeito como sujeito de todo o discurso, isso só acontece, apenas acontece, se somente se. Atenção, o axioma do fantasma, atenção, for obnubilado,
apagado, atenção, não tematizado, desconhecido. Significa dizer, não, portanto, simplificando, a consciência, aquilo que nós chamamos muito impropriamente, né, de consciência, é o apagamento da causação do sujeito pelo objeto. Atenção para isso. Portanto, a consciência é o apagamento da clivagem do sujeito, da divisão do sujeito. Selbstbewusstsein, autoconsciência. Uma consciência idêntica a ela mesma, unitária, não dividida. Aí está o apagamento da causação do sujeito, do inconsciente pelo objeto, pela falta como objeto. A falta como objeto, atenção, atenção, ela é a causação do sujeito. Presta atenção, ela é a causação do sujeito enquanto efeito da incidência de S1 em S2. A consciência é o apagamento disso. Me acompanham? Excelente. Retomaremos então na página 22, tá? Na página 22, no terceiro parágrafo, na página 22. Excelente. Muito obrigado pela presença. Até terça-feira que vem. Até lá. Um abraço.